Olá, pessoal, aqui é a Marcela Zorzo, idealizadora do LivroCast, junto com meu amigo Alex. E esse projeto está sendo maravilhoso gravar. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, uma mulher visionária, Irene, CEO da Elevo Soluções, uma empresa de tecnologia de softwares. Mas ela não vai falar só da empresa e como ela conseguiu, depois que ela entrou como CEO, alavancar essa empresa. Vai falar também da mulher, da mãe, da dona de casa e como ela consegue conciliar a vida de empresária com uma família estruturada e cuidar aí de todo mundo. Seja muito bem-vinda, Irene. É muito bom estar aqui contigo hoje. Boa tarde, Marcela. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É um grande prazer estar contando história, contando sobre o meu trabalho, sobre minha vida. Muito obrigada. Que bom. Seja bem-vinda. E a primeira pergunta: quem é a empresária Irene da Silva Ribeiro? Bom, eu sou alguém que é muito inquieta. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e desde então eu sempre quis fazer algo. Mas eu tive um grande mentor, que foi meu pai. Então, meu pai, quando ele era da agricultura, depois ele mudou para a cidade e manteve ainda a atividade agrícola. Mas ele sempre falava para mim: filha, o mundo mudou. Hoje as mulheres podem trabalhar, estudar, dirigir. Então você precisa estudar, você precisa trabalhar. Você não precisa ficar em casa, casar e ter filhos, ser a única escolha. Você pode fazer outras coisas. E aí eu cresci com essas ideias, né? Que legal. Como é o nome do seu pai? João Ribeiro da Silva. João Ribeiro, ele está entre nós? Não, ele já faz mais de 30 anos que ele é falecido. Olha só que interessante, na época ele já tinha essa visão. Vocês têm mais irmãos? Somos em 6. E de mulher? 3. 3 mulheres. Ele teve sempre esse posicionamento, tanto com homem como mulheres. Ele teve... A minha primeira irmã mais velha, não. Ela casou com 16 anos, nunca trabalhou fora. Mas quando ele se deu conta disso, ele começou a falar para mim, porque eu tinha, acho que, 12, 13 anos nessa época. Um exemplo de vida, né? E você falou do seu pai e sua mãe. Você não citou sua mãe, então... A minha mãe, ela sempre foi dona de casa, mas sempre foi ela em que dava a direção, que puxava. Era sempre a pessoa mais enérgica da casa, Legal. né? O pai era mais camarada, mais legal, mais flexível. A mãe não, ela sempre era mais rígida. Nós Que sabemos bom. que você é mãe. Com a tua filha, você também teve esse posicionamento de incentivá-la a ir para o mundo? Muito, tanto que hoje ela está fazendo faculdade em Milão, mora sozinha, ela já foi fazer intercâmbio com 17 anos e hoje ela se vira muito bem. Ela mora sozinha, lava, passa a cozinha, limpa as coisas dela, mora sozinha, faz faculdade, se vira. E a boa Legal. mãe, com uma boa desculpa, vai viajar todo ano para ficar com a filha, Sim, né? sim. Eu sou mãe também, eu falo para minha filha: filha, eu gostaria tanto de estudar fora e mamãe vai ter que ir lá te visitar. É uma boa opção. É uma boa opção, né? Vocês são daquelas que, sabe, todos os dias estão conversando, porque tem mãe e filha que todo dia, né? Ou vocês ficam mais na retaguarda, assim, mas como que é esse envolvimento de vocês aí? Na verdade, no dia a dia, nem parece que a gente está tão longe. Pela facilidade da internet hoje, da comunicação que a internet permite, nós nos falamos todo dia. Tem uma diferença Legal. de fuso horário de 5 horas, mas nós conversamos todos os dias. Uma ligação De manhã, intensa, de né? noite, até que eu brinco, assim, se você não me der pelo menos um bom dia para eu saber que está tudo bem, Ah, que legal. eu vou mandar a polícia na sua casa. Então, por favor, economiza conflito e estresse. Mas brincadeiras à parte, a gente tem a preocupação de saber o que está acontecendo. Então, Sim, a gente claro. conversa todo dia. Eu acredito legal. que você já respondeu um pedacinho da minha pergunta, mas eu vou fazer a pergunta mais objetiva. Dá para ver que para você o pilar família é fundamental. Qual que é ou quais são os segredos para manter uma família estruturada, mesmo tendo a filha longe? Eu acho que eu cresci com pai e mãe, com primo, sempre com família em grande. A gente fala assim, né? A gente via numa comunidade que aos domingos a gente tinha o hábito de ir na missa com a família, né? E encontrar outros familiares. Então eu cresci com uma formação católica e com uma formação de família sempre se ajudando. Sempre que alguém estava em dificuldade, um acabava ajudando o outro e vice-versa.
Então, para mim, o conceito de família necessariamente não é um pai e uma mãe no modelo tradicional, mas são pessoas que se ajudam com algum propósito, né? Digamos, na dificuldade e nas alegrias. Eu estou junto com o meu marido há 30 anos. Bastante tempo, né? Mas... Passa rápido, né? Passa rápido, né? Mas eu acho que é você... Não sei se tem um segredo, porque no dia a dia é um exercício constante de ouvir, falar, paciência, ajudar, quando se apoiar. Eu acho que a gente sempre faz as coisas juntos. A gente comemora as alegrias. Quando vai tomar alguma decisão, a gente sempre conversa antes para ver, olha, tô a fim de fazer isso, o que você acha? E aí a gente pergunta assim, o que pior pode dar errado? Ah, se der errado, não, tudo bem, então vai. Então a gente assume as escolhas erradas juntos e comemora os acertos juntos. Porque também muita coisa que a gente escolheu, decidiu errado, que não deu certo. E aí a ideia é não ficar se culpando. Porque você faz escolhas, você só consegue saber se aquilo às vezes deu certo depois, né? E avaliar depois do fato consumido é fácil. É verdade. O difícil é você saber se antes vai dar certo, né? Então, quando as coisas dão errado, a gente tenta não ficar se culpabilizando um ao outro. Não deu certo, é aprendizado. Vamos aprender, Show. vamos para frente. Show. Isso Legal. aí. E a Irene, dona de casa, você gosta de fazer comida? Você se considera caseira? Como que é esse Dia a dia dia. a dia, né? Eu, no dia a dia, eu não gosto dos afazeres de casa. Eu ficar limpando, arrumando, cozinhando, não gosto muito. Eu sei fazer, eu sei limpar, eu sei cozinhar, eu sei arrumar, mas eu prefiro o trabalho de fora de casa. Legal. Mas eu sempre acabo dando a direção para casa. Tem sempre alguém que me ajuda. Gosto da casa organizada, sou muito sistemática de forma de organizar. Não gosto de nada estragado, quebrado. Estou sempre fazendo a manutenção e cuidando da casa. Você falou que não gosta muito de fazer as tarefas, né? De casa. Qual é a tarefa que você mais fala assim, nossa, isso aqui eu detesto fazer isso, mas a gente sabe sempre que tem que fazer, né? Qual que seria? Lavar louça, lavar o quintal, enfim. Não, eu não gosto de lavar louça. Lavar louça. Eu comecei cozinhando Fala assim. sério, né? Eu falo, eu cozinho, vocês lavam a louça. Começa por aí, normalmente. Você falou de decisões, de tomar decisões em família. A decisão de você entrar na Elevo, ser a CEO, trazer a Irene para a Elevo, foi uma decisão tomada quando e por quê? Quando eu conheci o meu marido pela primeira vez, eu fui trabalhar com ele, trabalhei uma semana e saí. Seguir a minha vida. Eu estava trabalhando no serviço público e ele sempre me provocava de que gostaria que eu trabalhasse junto com ele, justamente porque eu era bem dinâmica e com bastante iniciativa, né? Não tenho medo de, vamos fazer isso? Vamos. Vamos por aqui? Vamos. Bora. Vamos embora. E aí, passou muito tempo depois, ele era sócio de uma empresa de software lá em Blumenau, quis separar e começar um produto novo. Começou a empresa e acho que uns 6 meses depois ele precisava de alguém para fazer a parte administrativa e RH, porque ele é da área técnica, ele é de programação. Eu já tinha uma experiência como serviço público, acabei aceitando, peguei minha licença prêmio, fui trabalhar com ele, fiquei 3 meses, depois acabei pedindo a licença sem vencimento. No final, acabei pedindo demissão do serviço público e fiquei trabalhando com ele, creio que uns 12 anos, cuidando só da parte administrativa e RH financeiro da empresa. E ele cuidava da parte técnica e comercial. E aí, em 2017, a gente percebeu que precisava atualizar a tecnologia do sistema. Ele falou assim, olha, eu não estou mais afim de encarar esse desafio porque é muito trabalho. Eu já passei um trabalho danado para fazer esse sistema, não quero mais isso. Falei, mas... E aí eu fiquei preocupada, se a gente não atualizar, a gente tende a desaparecer do mercado. Se eu não conheço de tecnologia o suficiente para fazer, vou ter que contar com profissionais. Ele falou, não, eu te apoio, orientando, tu vai para o mercado, contrata profissionais. Era você pedindo o apoio dele para crescer. Foi isso? Foi. Porque ele é técnico, ele conhece pra caramba de tecnologia, de sistema. E eu sou mais a área de pessoas e administração.
E aí seguimos. Em 2018 eu contratei os profissionais, começamos a reescrever todo o sistema. Passamos muitas dificuldades, que aí veio pandemia, a gente achou que o mundo ia acabar, né? Na pandemia, paramos o projeto. E aí, em 2020, retomei o projeto. Em 2021, a gente conseguiu estar com uma primeira versão, consegui convencer 2 clientes que já usavam o sistema antigo a usar o novo. E agora, 2023, a gente começou a comercializar essa solução nova. Então, hoje a gente já está com 55 clientes usando, que estão bem satisfeitos. E eu falo assim, agora, o desafio dos 5 anos atrás era reescrever o sistema. Dos 5 anos para frente agora, é colocar o sistema no mercado, né? A empresa fica em Brusque? Não. Nós ficamos muito tempo em Blumenau. E com a pandemia, nosso pessoal começou a trabalhar home office, a filha também foi estudar fora. Nós já tínhamos apartamento aqui em Balneário Camboriú e o desejo de morar aqui. E aí nós mudamos a empresa o ano passado para cá. Hoje a gente está aqui na Rua 700. E estamos aqui, morando e com o escritório aqui também. Que show. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, eu diria que para cada área da vida eu tenho um sonho, né? Sim, na área profissional. Na área profissional, eu gostaria muito de, nos próximos 5 anos, ter uma gestão que a empresa não dependesse de mim, que eu buscasse algum parceiro de negócios para crescer mais. Sim. E até levar a empresa fora do Brasil. Porque o nosso sistema, ele é para helpdesk, service desk, serviços compartilhados. Perfeito. E ele já nasceu com inglês, português e espanhol. Show. E ele permite uma tradução também das expressões que ele pode ser usado em outros idiomas. Então, eu penso, nos próximos 5 anos daqui para frente, trabalhar parcerias, investidor, coisas que me permita levar a empresa para mais longe. Meu sonho é que a empresa ela sobreviva quando eu não estiver mais aqui. Que ela seja maior do que eu, ou maior do que meu marido. Ela é audaciosa, né? Ela é visionária. Visionária. Muito bom isso. Muito bom. Eu admiro pessoas assim. A forma de você se expressar, a gente vê que quando você fala da sua empresa, da sua família, é um brilho e é uma luz, né? Isso é muito importante. Quando a gente faz o que gosta, não tem preço, né, Marcela? A Irene estava nos contando de 5 anos atrás e veio a pandemia. Acho que é inevitável falar sobre essa época e os erros que foram cometidos. Você se recorda de alguns erros que foram cometidos na gestão, ali na pandemia ou nessa reestruturação dos últimos 5 anos, que talvez você não faria hoje? Eu vejo que na pandemia eu perdi muito cliente, principalmente do segmento do turismo e do varejo, porque eles foram um segmento muito prejudicado. Então, eu acho que fiz muitas rescisões, eu precisei fazer durante a pandemia. Se eu tivesse noção de que a doença não era o fim do mundo e que depois de um tempo a gente conseguiria isso, talvez eu não tivesse feito aquelas rescisões. Eram profissionais que depois eu acabei não conseguindo recuperar, demorei mais tempo para formar outros no lugar daqueles. Mas os primeiros 6 meses da pandemia foram muito difíceis, porque os meus clientes foram muito prejudicados. E aí, automaticamente, eles cancelaram, eu baixei preço. Eu fiquei uns 3, 4 meses sem receber de nenhum cliente. Foi bem difícil, assim. Aí eu tive que ir para fornecedor e falar, olha, eu preciso que você me dê prazo, que você espere. Como a gente tinha um histórico de nunca ter passado por isso, ou nunca ter deixado de pagar ninguém, eu consegui muita gente também que foi solidária no momento em que estávamos passando. Você já tinha um crédito, não é? Já Crédito tinha. e idoneidade. Sim. E foi uma época de grande ressignificação. Quem não foi flexível, que não ajudou o próximo, também acabou que não evoluiu. Foi uma época que todo mundo teve que ter muita resiliência e empatia com as pessoas. E o medo, eu acho que uma coisa que afetava muito, teve pessoas que perderam entes queridos, e aí o medo do desconhecido
Você não sabia se o vírus pegava pelo ar, se pegava de chegar perto. Foi muito louco isso, né? Foi muito assustador, né, no início da pandemia. Então, eu acho que assim, sobreviver a uma pandemia, ela te fortalece, porque você tem que lidar com a perda dos amigos, dos conhecidos que tiveram entes queridos que perderam, lidar com a perda financeira, lidar com o desafio de talvez não conseguir superar ou manter o próprio negócio. E aí, quando você passa por tudo isso e você vê que se fortaleceu, que ainda tem pessoas trabalhando contigo e que elas ainda confiam e acreditam, um exercício de superação, digamos assim. Diante de tudo isso que você passou, me cite alguns pilares para o crescimento hoje. Algum conselho que você dá para as pessoas, os principais pilares para uma empresa crescer. E eu não falo só sobre empresa, né? Porque a gente fala sobre empresa, mas as empresas são pessoas, né? Então, naquela câmera lá, me dá esse conselho para o nosso público aí que está nos assistindo. Quando alguém pede conselho, eu fico até preocupada, que às vezes fala assim, lembra daquilo que você me falou lá atrás? Eu falei, o que eu falei? Mas eu tenho comigo muito forte, assim, a confiança. As pessoas precisam confiar umas nas outras, além dos contratos escritos. Então, se eu tenho combinados com as pessoas, seja um cliente, um fornecedor, um colaborador, e por alguma razão eu não consigo cumprir aquele acordo, eu volto e falo para a pessoa, olha, sabe aquele combinado? Não vai rolar. Por isso, vão ter que remodelar ele. Então, assim, a confiança, para mim, ela é um pilar fundamental. Sim. O outro é você ter gestão financeira, porque se você não tiver controle das suas finanças, você não consegue gerir um negócio. Você precisa ter um produto e uma entrega de qualidade. Também você não vai conseguir vender e fazer um negócio se você não tiver um produto ou serviço de qualidade. Não adianta um bom marketing, uma não, estratégia ele tremenda não se sustenta. Produto... Sim. E como é que fica, Irene? E qual estudo? outro? Ela vai concluir. Tem outros, né? Pilares. E o outro, eu acho que você precisa, no mundo atual, do marketing digital, para as pessoas saberem que você existe. Depois que você tem um produto bacana, as pessoas engajadas, você precisa criar uma estratégia de marketing. Isso, é necessário, fundamental. Show de bola. E como é que fica o estudo ao meio disso? Você conta com parceiros que entendem de cada um desses setores da tua empresa? Ou você é uma CEO que se aprofunda e estuda, né, sobre programação, sobre marketing, sobre gestão de pessoas? Agora, você disse que está no momento comercial, então, nesse momento você está estudando como ir para ação e fazer um comercial assertivo? Eu diria assim que nesse período que eu estou na Elevo, estudei finanças, estudei sobre a última pós-graduação que eu fiz sobre serviços compartilhados. Estou aí avaliando uma de negócios digitais. Eu sempre busco estudar e entender. Sempre estou lendo, estudando, entendendo o que eu faço, pelo menos para eu conseguir dialogar com os profissionais que eu contrato para fazer o serviço. Muitas das vezes a gente escuta uma entrevista e quer que a pessoa passe um insight de sucesso. E a gente tem que estar atento para esses momentos. Você vê, como empresária, você está dizendo, a minha empresa é um sucesso, a gente tem uma expectativa a curto e longo prazo, mas para falar com os meus fornecedores e parceiros, eu estudo o que eles fazem para poder dialogar. Então, isso é um grande insight. A gente não precisa ser bom em tudo, mas saber sobre o assunto para poder delegar e dialogar são fundamentais, né, Irene? Sim, até porque você não consegue ser bom em tudo. Você não consegue. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade na gestão de pessoas. É uma habilidade inata que eu tenho. Já quando eu vou para a área de programação e tecnologia, eu dialogo com os profissionais. Eu estudo antes, eu tento entender o que está fazendo. Aprendi muito nessa caminhada, fiz muitos cursos para entender da dinâmica, como é que as coisas funcionam, e escuto muito os profissionais, as quais eu tenho que trabalham comigo. Investiu muito em você. Não adianta você investir muito nas empresas. Primeiro, nas pessoas. Eu sempre falo isso.
Muito importante, porque as empresas são pessoas. Falando né? nas pessoas, né? As pessoas que estão trabalhando com você, que são iniciantes, as pessoas que vão nos ouvir. O livro Cast é para empresários, empresários que estão começando, empresários que estão no momento divisor de água da sua empresa. Qual é o conselho pela tua experiência de vida como empresário, como CEO da Elevo? Qual é o conselho que você pode dar para o empresário que está começando? O que ele não pode deixar de fazer, diferente de qual área que ele atue para ter sucesso? Eu sempre tenho muito presente a qualificação das pessoas, porque nós temos, às vezes, muitas pessoas que querem trabalhar, mas falta o conhecimento sobre aquilo que você faz. E eu pego muito isso, muitas profissionais que estão em outras áreas e querem migrar para a tecnologia. Então, a gente tem um programa na área de desenvolvimento, que é programação. Nós temos um programa do Entra 21, que a gente faz parte, que os alunos têm um currículo lá de 10 meses de aula, e eles entram como estagiários da gente, eles seguem carreiras. Meus profissionais de programação, quase que 90% vêm desse programa. Eles vêm cru. Eles vêm já com um curso de umas 400 horas de conhecimento. E aí a gente ensina as nossas linguagens de programação. Tem um programa, ele é bem estruturado, com carga horária. Nos primeiros 3 meses, eles só estudam, só aprendem, depois dá uma base de teste. Depois de uns 6 ou 7 meses que eles começam a fazer alguma coisa efetiva. E nesse período a gente paga uma bolsa de estágio para eles estarem aprendendo isso na programação. Porque um programador, ele demora muito tempo para se formar. Para você ter um programador bom, é 5 anos dele estudando. Então, assim, não é rápido. Então, eu estou sempre formando gente. Muitos ficam, muitos vão embora. Mas sempre falo assim, se você não formar ninguém, é pior para você. Então, eu falo que os profissionais que passaram pela Elevo, eles nunca vi nenhum que regrediu na carreira. Todos, eles sobem, vão para frente. E é inevitável, né, Irene, você fazer a formação do profissional e mantê-los contigo. É inevitável que algum desses aprendizes vão abrir sua empresa ou vão trabalhar em outro local. E como é que vocês lidam com isso? Vocês têm um trabalho para manter essa turma ou tudo bem se eles quiserem seguir carreira? Porque é tempo e dinheiro investido naquele profissional. Eu acho que os profissionais que fazem esse processo de aprendizagem são os que mais permanecem na empresa, são os mais fiéis, que mais fidelizam. Aqueles que você já contrata do mercado prontos são os que têm mais rotatividade. Pelo menos para nós é assim que funciona. Aqueles que você participa da formação, que eles crescem junto contigo, eles permanecem mais tempo na empresa. Eu tenho profissionais que estão há 10, 12 anos comigo. Que show. Muitos profissionais. Então, o que você... Vamos supor que todos os profissionais que você já formou estão te ouvindo agora e você vai falar com eles agora. O que você tem para falar? Gratidão. Que lindo, né? Gratidão. Isso não tem preço, né? Não. Quando a gente faz o que gosta e quando a gente ajuda pessoas. Né? Porque que acontece? Por mais que eles não estão mais comigo, todos eles contribuíram para algum movimento de crescimento e aprendizado da Elevo. Porque você também cresce com isso. Tu cresce, Todos porque nós tu aprende. Isso. Então, assim, quando eu olho, eu tenho muito orgulho e sempre agradeço muito por eles terem passado pela Elevo. Muito bom. E assim, aí eu vejo eles crescendo e prosperando em outros lugares. E empresas também vêm procurar porque quer aquele conhecimento. Então, mas o que eu tenho hoje é gratidão, porque a cada movimento de crescimento da empresa, ela foi feita com profissionais que passaram por ali. Alguns estão ainda, né? Muito legal. A Irene comentou que é o primeiro podcast que ela está participando. É isso, uma honra também isso aí, participar da né? tua trajetória. Obrigada. E quando você já tiver participado de vários momentos como esse, você lembrar lá atrás Vou lembrar que do foi Alex, da Marcela. foi desse podcast. A gente está te fazendo algumas séries de perguntas, mas se a gente tivesse deixado você totalmente livre aqui para passar a tua mensagem, o que vocês gostariam que as pessoas soubessem sobre a Irene? Bem, eu acho que eu sou uma pessoa motivadora. Você me perguntar assim, olha, eu estou pensando em fazer alguma coisa, estou com uma ideia aqui. Ai,
vou sentar, ouvir, tu vai contar toda a tua ideia, e eu assim, vou ponderar e falar assim, vai, não tenha medo, ou se tiver com medo, vai com medo mesmo e vai. Vai, mas vai com medo. E olha que interessante, porque já veio lá do teu pai, que foi um grande incentivador. E como mãe, né, o Alex também é pai, é muito importante que a nossa geração de pais hoje, ou quem está já aí pensando em ter filhos, entenda que você é 100% responsável pela motivação do teu filho. E lá desde pequenininho, quando você Sim. incentiva ele a caminhar, ele a correr, a ele buscar, ele como é que fala? Destravar, porque é ali na infância. Olha o quanto foi importante o Sim. teu pai sempre te incentivar e você continua repassando isso para as pessoas e motivando. Se você não destravar, você trava o seu Sim. filho. Então, você tem que É, destravar. a minha filha, eu lia muitas historinhas para ela antes de dormir, Nossa. estimulei muito a leitura. Então, ela tem muito hábito de ler e sempre estimulei a ter coragem, que, obviamente, não aquela coragem que você não analisa, mas assim, analisar o que você quer, o que de pior pode acontecer, o que pode dar errado. Ah, pode dar errado isso. Então, assim, você vai suportar o pior, se der o pior? Vou. Como é que tu vai ter qual é o teu plano B se o A der errado? Não, o plano A é esse, o B é esse, o C é esse. Não, então vai. Então vai. E hoje, antes de dormir, o que não pode faltar? Eu sempre faço oração e agradeço pelo dia, pelas coisas que foram sucesso. E quando eu tenho coisas que eu não sei o que fazer e não tenho resposta, olha, eu sempre oro para assim que no dia seguinte eu encontre uma saída. Que legal. Eu fiquei curiosa, e eu acho que você também. Você comentou que lá atrás você trabalhou com teu marido por 3 semanas nas suas férias, e aí não ficou. E aí, em algum momento, você decidiu a voltar e vocês trabalharem juntos. O que você aprendeu? Algo não deu certo para vocês trabalharem juntos. E depois deu certo. O que virou a chave para vocês conseguirem trabalhar juntos, né, como marido e mulher e como sócios e parceiros? A primeira vez que ele me convidou para trabalhar com ele, eu tinha recém-chegado em Blumenau, eu nem namorava com ele ainda. Aí foi lá que eu recusei. Na segunda vez, eu já estava casada, eu tinha uma filha, e aí eu vi que o futuro, a condição da família poderia ter um outro rumo com a minha participação. Porque eu acreditava muito na minha capacidade de fazer as coisas. Então, se eu for contribuir, eu vou contribuir de verdade. Então, eu vou mudar a realidade. E nesse período, até você entrar na empresa definitivamente na Eleva, você trabalhava com o quê? Quando eu vim para Blumenau, comecei a trabalhar, eu trabalhei numa loja que vendia malhas. Eu fazia parte administrativa, caixa, vendedora ali. Fiquei 4 anos. Depois eu fui policial militar em Blumenau. Olha só, o que a gente conseguiu arrancar dela. Policial, aí sim. Muito bom. Eu fiz parte da primeira turma de policial feminina de Blumenau. Isso, foi em Legal. 94. Foi um Bacana. aprendizado e tanto, né? Sim, claro. Dizem que as baixinhas são as mais perigosas. Nossa. Estamos vendo que é verdade. Legal. Você aprende muito o autocontrole. Sim, sim. A gente era sempre colocado em situações... Você ficou quantos anos? Eu fiquei 2 anos. Ah, tá. Você sempre era colocado em situações que você tinha que exercitar o controle. Sim, na pressão, né? A pressão, e você você ter o controle daquela situação. E aí você aprende a controlar as suas emoções, a ter mais... Olhar para uma situação, alguém podia te xingar, e você respira e fica firme ali. Não, eu não estou aqui para retrucar, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Então, foi um exercício enorme de aprendizado, assim, todo o curso de formação foi bem interessante. Então, você acredita que todos os seus resultados hoje, o fato de você ter tido essa profissão, né, de policial militar, agregou positivamente nessa sua carreira? Com certeza. Sem falar que cada vez que tu vê alguém com farda da polícia militar, o coraçãozinho bate, né? Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. E é interessante porque, se você for analisar a trajetória, você teve um impulso e incentivo muito grande do teu pai, mas daí na tua vida vem essa questão desse cargo que tem limitações, que tem regras, que tem hierarquia,
Então, no mesmo tempo que você sempre foi incentivada a ir para frente, você ficou um período da sua vida dentro de regras e especificações. E isso, com certeza, te deu muito equilíbrio. Eu acho que o não fato de não seguir na polícia foi justamente por não se enquadrar ou pela minha dificuldade de seguir as regras. Eu acho que o policial militar, ele é uma função que ele não é dono da vida dele. A corporação é dona da sua vida. Isso. E isso foi uma das coisas que, para mim, incomodou muito. Esse não ter direito de escolha. Porque você está ali para fazer um papel, um trabalho. Tem uma regra a Tem uma cumprir. regra, tem uma cumprida, uma hierarquia, um horário. Você não importa se você estiver de férias e alguém precisar de ti, vão te chamar. Então, assim, foi bom o aprendizado, mas não conseguia seguir esse padrão de rigidez. No empreendedorismo, você pode ser livre, você pode ser pobre ou bilionário, trilionário. Agora, na polícia militar, enfim, tem ali aquele padrão. Você pode defender trocentas pessoas, só que o seu salário vai ser o mesmo. Então, com relação a benefício a salário, eu acho também que é algo que empata muitas pessoas, né? Porque elas não crescem mais, fica naquele patamar. Né? Então, incomoda nesse sentido também. Sim. Incomodou você também nesse sentido? Incomodou porque quando eu saí de casa e que eu quis trabalhar, eu sempre quis algo mais. Você vê que faz sentido. Tem pessoas que são CLT e que gostam e são felizes, são realizadas, tendo horário para entrar, para sair, ter uma segurança. Porque quando você se torna empresário, e nós três aqui somos, a gente trabalha muito mais e todo fechamento de mês é uma insegurança, né, do que vai acontecer. Por isso que você falou da questão do empresário ter uma gestão financeira e se preparar, porque pode vir uma segunda pandemia, ou pode ter uma situação que, se você não tiver financeiramente estruturado, não tem um salário, um holerite ali para garantir. Você se arrepende em algum momento de não ter seguido, não digo como policial, mas de repente uma profissão de CLT, ou sempre teve na sua veia o empreendedorismo e os desafios? Eu acho que sempre teve, porque os meus pais, eles eram da agricultura, mas eles sempre tiveram várias fontes de renda dentro da agricultura. Eles tinham animais, eles tinham a própria plantação, eles tinham uma diversidade. E eles sempre falavam, mesmo a minha mãe sempre dizia, você precisa, se alguma coisa aqui não nascer ou não crescer, você precisa ter uma alternativa. Então, sempre tinha que ter uma alternativa. E eu sempre, sempre cresci com essa ideia assim, se esse negócio aqui não der certo, eu preciso saber qual outro negócio eu sou capaz de fazer que dê certo. Então, O plano B. Qual é o plano B? Se você não nascer esse tipo de feijão que tu plantou, o que você plantou além do feijão para colher depois, né? Então, eu cresci com isso. E quando eu saí da Polícia Militar, a minha formação de graduação foi serviço social. Eu trabalhei 10 anos no serviço público. Olha só. Em Blumenau. Eu trabalhei com Você população. viveu os dois mundos. Eu vi os dois mundos, o que bate e o que acolhe. Tem uma coisa que arde, né? Isso tem que... Dá para você colocar sua caneca aqui na frente, por favor? Assim? Isso. E dá um recado para nossa equipe, aqui olhando para esse celular, da Livrocast, sobre o nosso trabalho, enfim, tudo que você gostaria de falar para a gente. Como que está sendo a sua experiência de participar do Livrocast? Isso. Eu fiquei muito feliz e vocês estão de parabéns. É uma equipe muito sincronizada nas coisas, assim. Fala com alguém, eu falei com a Marcela, a Cleide, que me indicou. Aí falei com aí a outra foi, assim, muito sincronizado. Eu acho que, assim, muito organizado. E eu gosto de coisas organizadas. E o trabalho de vocês é muito organizado, muito sincronizado. Então, esse é em relação ao trabalho. Obrigado. Em relação à experiência de vocês estarem compartilhando histórias, eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas estão no dia a dia nas suas lutas e elas não percebem que o que elas fazem pode servir de referência para alguém. E vocês estão levando isso para o público e até deixando para a humanidade, para a história, agora mais no digital mais ainda, a história de pessoas
com muita dificuldade e constrói o dia a dia e também traz e transforma a vida de muitas pessoas. Porque à medida que vocês estão fazendo esse trabalho, vocês estão movimentando toda uma rede de economia que é movimentada junto. Que legal, Sim. muito bom. É o espaço de quem tem o espaço do estúdio, é a quem publica o livro, é quem tira a foto. Então, assim, se vocês perceberem, parar quantas pessoas vocês movimentam nessa cadeia de negócio que é o que vocês estão fazendo do LivroCast. Isso é muito bom ouvir isso de você e de outras pessoas também que já falaram sobre o nosso trabalho. E nosso trabalho aqui, tem pessoas que indicam outras, enfim. A Cleide Valério, que te indicou, né, para estar no LivroCast, dá um recado aqui para Cleide Valério, o que você achar que tem que falar sobre ela e agradecer, enfim, fica à vontade. É um outro vídeo agora. Então, tá bom. Cleide, amada, foi um prazer enorme conhecer você. Eu daria quantas caronas fossem. Foi uma grande satisfação. Estou muito feliz e estou muito grata, porque foi através de você que eu conheci a Marcela, o Alex, e estou participando do LivroCast. Beijo para ti, amada. Obrigado. Obrigada. Verena, eu estou aqui te ouvindo. Em nenhum momento você disse que foi fácil. Mas em nenhum momento você se vitimizou ou disse que você fez o impossível, fez acontecer. Com bastante equilíbrio e modéstia e humildade, você está nos contando da sua trajetória, das suas mudanças de carreira e como é que você está levando a Elevo para outro patamar. Dá para ver também que, ao mesmo tempo, você é uma pessoa ambiciosa. E é muito interessante escutar isso de ti, porque não é um caminho fácil ser empresário. Precisa de muita determinação e saber o que está sendo feito. Então, para os empresários, né, que tem essa dor de se eu continuo, se vale a pena lutar, eu acho importante escutar a tua clareza em relação aos desafios que tem e que vamos seguir em frente. Vamos para frente, vamos fazer acontecer. E os medos aparecem, os desafios aparecem. E estamos aí, né? Estamos aí, vamos medir, vamos organizar. E eu achei muito legal a hora que ela fala assim, e se der errado, nós estamos prontos para encarar as consequências. Queria que falasse mais sobre isso, sobre você fazer uma análise de uma problemática e se der o pior cenário, nós estamos prontos para isso. Como é que você trabalha nisso? Assim? Como que é no dia a dia você visualizar uma pior hipótese para aquela decisão e, vamos dizer assim, medir se você está pronta ou não para aquela consequência? O pessoal que trabalha comigo fala assim que eu adoro Excel, né? Eu amo Excel. Mas, na verdade, o Excel é uma forma de dizer o seguinte, quais os números? Eu gosto de analisar e tomar decisões com base em números. Então, assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de fazer um roteiro. Vou viajar, vamos fazer o roteiro. Para onde é que a gente vai? Qual é o tempo? Quais os dias? Quais o horário que encaixa? Quanto é que a gente vai gastar com cada atividade, percurso no meio do caminho? Então, jogo isso numa planilha. E aí, a partir dali, eu vejo assim, ok, a gente tem X reais para isso, então vai dar. Pior cenário, vocês sempre tem que ter uma margem de erro. Fala assim, você tem que sempre considerar que 10% que você vai fazer vai dar errado. E aí, tu considera esse cálculo, essa margem de erro. Mas é sempre com análise em números. Como se você pudesse medir a frustração daquela experiência ou daquele negócio. Sim, porque aí você vai fazer algum negócio, vou fazer um investimento em algum cliente para prospectar e vender. Aí você avalia, tá bom, eu vou fazer esse esforço, esse esforço, esse esforço. Mas se eu não vender, quanto é que eu não deixei de ganhar ou investir tanto? Tudo bem, isso daí vai impactar muito no meu negócio? Não, dá para eu me arriscar? Então dá, então se arriscamos. Mais ou menos mensurar. E eu mensuro tudo, assim, às vezes na própria caneta, às vezes no Excel, eu mensuro. De modo geral, você não é uma pessoa que tem muitas surpresas, então? Não, porque eu sempre mensuro, eu escrevo, eu anoto, eu calculo, eu vejo, e aí eu pesquiso, vou para o Google, entendo de um assunto, se eu não sei nada, eu busco alguém,
Hoje tem muitos profissionais, você busca, entende, troca, aprende, mas eu sou muito de calcular. Olha tô que lembrando. interessante. Eu e o Alex, nós somos muito de executar. Muito. Mas Se a vo- Marcela, tá? Não, nós dois somos. A gente agora. executa muito. É. E é interessante esse refinamento do pré-execução. Que me parece que você faz muito bem. Sim, Você dá bastante tempo e energia na pré-execução de um projeto para, de repente, gastar até muito menos energia durante a execução e os resultados prováveis dela. sim. Sempre É. foi assim? Sempre, quando eu era criança, lá pelos 10, 8 anos, o meu pai me dava dinheiro para depositar no banco. Naquela época era uma caderneta de poupança que anotava na própria cadernetinha, né? Então ele dizia o seguinte: esse valor aqui é para você gastar contigo. Esse valor aqui você tem que colocar na caderneta de poupança e não pode gastar. Isso tem que render. E aí Nossa. sempre foi assim. Eu tenho até hoje delimitado. Eu eduquei minha filha, comigo eu faço isso, parte pega o valor que tem e se divide. Você sabe quanto você gasta e quanto você ganha. Isso. Se eu E te aí- perguntasse agora, não vou te perguntar em números, você saberia me dizer. Você não precisaria buscar o teu financeiro. Você já saberia. Sim. Sim. Nossa. Que aprendizado que você teve, né? E eu sempre falo que a gente tem que sempre se premiar quando as coisas dão certo. Não importa, você pode ali tomar um sorvete, mas assim, se presentear quando você tem sucesso nas coisas. Porque às vezes você quer alguma coisa, você não chegou até o final daquilo e você fica só naquela agonia Quando da eu luta. chegar, eu vou comemorar. Isso. E as assim, etapas. as etapas passam, você envelhece, morre e nunca aproveitou. Então, eu tenho algumas coisas assim. A cada vitória, comemore. Comemore as pequenas vitórias para você saber comemorar as grandes. Que show. Você acabou de falar, né, que você é uma pessoa organizada, que gosta de fazer anotações e tal. Teve algum fato na sua vida que aconteceu de errado e de você falar, caramba, eu fiz isso e errou, e foi tudo errado. Teve alguma coisa? Algo que aconteceu que você não esperava? Não, Com planejamento. Com planejamento? não. Não? Não, com planejamento. Alguns isso planejamentos foi- não funcionaram. Mas estava dentro do risco esperado. Alguns planejamentos não se efetivaram. E aí, assim, 3, 6 meses. Depois de 6 meses, você viu que aquilo não está fluindo, replaneja tudo e muda tudo. Legal, ou seja, você nunca parou, mesmo quando algo não aconteceu da forma que você esperava. Não, daí remodela tudo e Isso, replaneja. isso que é, O parar num projeto não quer dizer desistir, né, Irene? Não, replaneja Isso e que muda é vencer. a rota. isso que é vencer, né? Resumindo. Porque às vezes você planeja alguma coisa, só que tem variáveis. E as variáveis, elas dependem de terceiros. E tu não tem, às vezes, o controle do terceiro. A exigir que o terceiro faça o que você quer, Sim. como você quer. Aí você tem controle das tuas ações. Tu pode tentar influenciar, convencer o outro. Mas às vezes não sai como a gente planeja. Então você tem que logo rever aquilo e Quero seguir em voltar um frente. pouquinho na nossa conversa, quando Muito bom. você falou que se você tivesse hoje diferente dos teus colaboradores, a palavra seria gratidão. E que você acredita que dentro da sua empresa, com teus parceiros, agradecer o trabalho deles é algo que tem que existir e ser diário. Como é que a empresa Elevo faz para os clientes, primeiro os clientes, depois os fornecedores e os colaboradores, para eles sentirem que a Elevo é grata a eles? Eu acho que uma forma é você ouvir a opinião do que seja de um colaborador, de um prestador de serviço no cliente, ouvir ele, qual a intenção dele, qual o objetivo, qual o sonho, o que está incomodando. Primeira coisa, ouvir. Você tentar atender aquela demanda, né? Às vezes não é possível, mas tentar ouvir. E se você não atender, justificar por quê. Não é que você tem que ficar justificando toda hora, mas você fala, olha, não vai dar isso por isso. Então, acho que isso é uma forma. E uma relação de confiança Transparência. que você tenha transparência dos combinados. Eu sempre falo, sou muito regra assim, o que você combinou com o cliente? Eu combinei. Então a gente vai ter que tentar cumprir isso. Se não dá, volta para o cliente e transparente. Olha, não vai dar para cumprir isso daí, por isso, vou ter que remodelar.
Ele pode ficar chateado, com certeza, mas tu vai estar em paz contigo e não parecer que você está enganando. Então, eu prezo muita confiança. Eu tenho muitos profissionais e prestadores de serviço que trabalham comigo há 10, 15, 20 anos, assim. E permanecem porque sabem que Permanecem. é um trabalho com coerência. Permanecem. Quando a gente erra ou entra gente nova, eles vêm e te falam, olha, Irene, fica ligada que está acontecendo isso, por isso. E você vê muito ao contrário no nosso dia a dia, né? Desculpa. Às vezes a pessoa combina com um dia contigo para te entregar um projeto e seria tão melhor a pessoa falar 2, 3 dias antes, olha, não vai dar, eu preciso de mais tempo, mas deixa para o último dia para dizer, né? Nossa. Isso me tira do sério, isso me tira profundamente do Não sério. tira você, Eu tira sei, qualquer um. Eu sei disso, viu? E não vou te falar que isso não acontece na nossa empresa. Acontece, mas aí, assim, qual é a reação disso? Gente, por que isso está acontecendo? Vão trabalhar para mudar esse cenário. E aí você faz, você chama a equipe, chama gestor, chama mutirão, chama cliente, fala, olha, está acontecendo isso, a gente está trabalhando para melhorar isso, para não acontecer mais isso. E você começa a atuar nas pequenas melhorias. Às vezes as melhorias é de processo, mudar um processo daquele jeito. Às vezes tu precisa qualificar o profissional para que ele consiga fazer aquilo. Fala assim, e a última instância, se tu vê que não evolui de nenhum Demitir. jeito, aí você libera para o Ou até mercado, demitir. porque a pessoa não quer fazer aquilo. Não demitir, liberar para o mercado. Liberar para o mercado. Bom, mais outra que eu tô aprendendo. A gente está aqui para aprender, né? Então, obrigado. Obrigado pela dica. E me fala uma coisa. Deus na sua vida. Me fala sobre Deus na sua vida. O que significa? Eu tive uma formação de infância católica, batizado, crisma, toda a formação católica cristã. Então, é inegável que eu tenho uma identificação com o catolicismo. E, para mim, Deus é uma coisa importante. Eu acho que tenho muito apego à figura de Deus nos momentos difíceis. E talvez por isso que me dá mais tranquilidade de lidar pela minha fé. E Acho olha que os teus colaboradores são pessoas extremamente racionais, de uma forma geral, né? Os programadores, eles são muito céticos, né? Meu marido também porque ele é da área de programação, mas eu falo assim, eu não me importo qual é a crença de vocês. Eu tenho a minha, e eu lido bem com a minha, e é assim minha forma de ser. Vocês podem ter a crença que vocês quiserem, mas eu acho que é importante que vocês tenham uma crença. Eu sempre falo, é importante que você tenha uma crença. Ela te sustenta nas tuas dificuldades, não importa qual é. E eu tenho muito em mente, e trabalho muito na empresa. Agora a gente vê muito falar da ESG, né? Mas, assim, esse conceito que está por trás do ESG, eu já tenho de muito tempo na empresa. Não estruturado como o ESG traz hoje em política, mas em comportamento das pessoas. Eu falo assim, gente, a gente contrata alguém, um profissional, para prestar um serviço. Não importa a religião dessa pessoa, não importa o peso, a altura, a opção sexual, se ela tem filho, nada disso importa. Importa o seguinte, esse profissional, ele é confiável, as entregas dele são confiáveis, o serviço dele entrega aquilo que a gente precisa, o cliente está satisfeito com o serviço dele, é isso que importa. E os resultados que ele tem, né? Sim. Voltando para os números. Eu percebo que as pessoas o tempo todo falam quanto elas são boas, mas poucos mostram os resultados. Quanto ela faz? O quanto ela faz. E nós somos medidos pelos nossos resultados também. É que nós não somos educados a fazer análise numérica das coisas. Se a gente fosse ensinado desde criança a olhar as coisas com números, nós sofreríamos menos. Bem menos. Porque eu sempre falava para minha filha que não ter dinheiro para comprar determinadas coisas para você não é falta de amor. Se tiver dinheiro, você vai ganhar aquilo que você quer. Se não tiver dinheiro, você não vai ganhar e nem por isso nós deixamos de te amar ou te amamos mais ou menos. Então, eu ensinei para minha filha que o amor não está nas coisas que ela compra.
é consumo. Se tiver dinheiro, você vai consumir, você vai comprar o tênis, o celular que você quiser. Se não tiver, tu vai comprar aquele que é possível, mas isso não é porque nós te amamos mais ou menos, continuamos te amando do mesmo jeito. E a gente mistura muito isso, às vezes, o amor com o valor monetário. E na empresa, também às vezes se confunde. Ah, se eu começo a querer que alguém me apresente um relatório do que está sendo feito, a pessoa pode entender que ela está sendo cobrada, que está sendo maltratada, que está, etc. Não respeita. Não, peraí. Eu só quero ver que tu me mostre um relatório do que você está fazendo para mensurar o nosso resultado. Então, quando você começa a ter esse olhar e mostrar para as pessoas que não é falta de respeito, que não é falta de amor, você ter um relatório para avaliar o que está sendo feito. Com frequência, não com frequência. Só relatórios mensais. Eu acredito nisso, acho que nós, eu e a Irene, temos isso. Você estava falando isso, eu estava lembrando da Marcela. Né? Eu acredito que quando você fala que vai fazer algo, a pessoa ela não confia em você cegamente. Eu acho que você tem que mostrar o teu papel, mostrar o que está sendo feito. Não apenas você me contratou, confia em mim cegamente porque eu disse que vou fazer. É uma obrigação, sim, nossa, em mostrar resultado, em mostrar os feedbacks, estarmos à disposição para apresentar esses feedbacks, esses resultados para quem nos contratou. Sim. Bom, vou fazer outra pergunta. Fica à vontade. Qual o seu Já livro? É quase a última, viu? Já é quase a última. Já, e passa tão rápido. Eu olho ali no relógio e falo, não é possível, volta. Qual o seu livro de cabeceira? Tem alguns. Em breve será o LivroCast. Tem alguns. Fala um livro que impactou de uma forma surreal a sua vida. Eu acho que um livro que eu sempre volto e olho, que eu acho que que eu vejo, eu tenho um livro que eu gosto muito, que sempre olho, 100 Coisas para Fazer Antes de Morrer. É um livro legal. Mas eu sempre tenho a Bíblia do lado da minha cama. E nesse livro, qual foi o assunto que mais te motivou e que você pode aqui passar para as pessoas como uma forma de aprendizado, de transbordo? Eu acho que a vida é o aqui e agora. Porque às vezes você acha que eu vou deixar para amanhã para falar que o trabalho de vocês é legal, eu vou falar em outro momento, eu vou falar para o filho que eu gosto dela, que ela me surpreende, ou ao mesmo contrário, eu vou querer falar que aquilo não está legal, e a gente fica guardando. Eu falo assim, meu copo está sempre vazio, porque eu nunca fico guardando as coisas para um dia eu chegar para a pessoa e falar. Eu falo na hora, mas eu tento sempre buscar uma linguagem que não agrida a pessoa. Show de bola. Show. Você falou sobre a Bíblia e me fala uma mensagem da Bíblia que mais impactou na sua vida. Eu acho que tem uma coisa que é importante. Você pode falar de trás para frente ou de frente para trás. Orai e vigiai e orai. Quando eu falo isso, porque às vezes você faz julgamentos impensados. Então, assim, o orar e vigiar, assim, vigiar é o quê? Tenta entender primeiro, antes de você já emitir um julgamento de cara. Sim. Ou pergunta para a pessoa antes de você já ir acusando. Então, assim, muito assim, vigiar e você mesmo. Entendeu? Antes de julgar. Porque às vezes você, com o teu padrão mental, você olha para alguém e você já faz um julgamento. Às vezes você julga as pessoas, sendo que às vezes você é pior do que o que a pessoa fez. Você fez pior, ou você é pior. Só que você julga porque é mais fácil, né? E às vezes você acusa sem saber. Ou às vezes você olha a aparência e aí já emite uma opinião. E aí você condena, às vezes, uma pessoa uma vida inteira que a tua opinião influencia sem você saber. E às vezes também as pessoas, elas falam das outras por trás. E quando você olha no olho das pessoas, independente do que você for falar, fala, não gostei disso ou daquilo outro. É uma forma melhor de você fazer algo diferente, porque a pessoa pelo menos está podendo se defender ali. Agora você falar nas costas, outra pessoa não pode se defender e fica sempre aquela coisa que não cresce, né? É que semear intriga, ela é fácil, né? O difícil é você
plantar a semente olhando Do no amor, olho, né? do amor. Falando em olhando no olho, pra gente encerrar, hoje eu vou pegar o seu espírito emocional. Eu vou te surpreender. Nós estamos aqui com a sua caneca, aqui tem uma fotinha tua aqui. Talvez você não faça isso, talvez faça, tem um hábito. Olha aqui, Irene, para essa mulher que hoje é CEO da Elevo, mãe de uma mulher que está morando lá na Europa. Diga o tanto que você está orgulhosa dessa mulher. Olha, eu sinto muito orgulho, digamos, da mulher adulta que eu me tornei. E eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que em algum momento eu aprendi com elas. Aprendi com a minha filha, aprendi com a minha mãe, aprendi com as mulheres da minha família e aprendi com todas as mulheres que passaram por mim. Então, um brinde a essa mulher. Vamos fazer um brinde, vamos encerrar essa edição de podcast com um Show de brinde bola. à Irene, que nos deu a honra de escutar hoje a trajetória e aprender muito. E um brinde a Marcela e o Alex, que A estão todos levando nós. essas histórias para frente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Tem que tomar, né? Nem que seja água. É que seja água. Ah, Aí show. sim. E até o próximo LivroCast. Show!